Olá, querido, graça e paz, Deus é bom demais. Meu nome é Francisco Mesquita, eu sou pastor da comunidade cristã Dunamis, aqui no bairro do Guararapes, e eu quero te convidar para que você incline os teus ouvidos, queridos, e atente para o que será dito agora. Eu vou estar falando um pouco a respeito da fé, a forma que você chama a atenção de Deus. Essa noite você vai descobrir como chamar a atenção de Deus. Então, inclina os teus ouvidos, presta bastante atenção nessa palavra e Deus vai abençoar a tua vida de forma sobrenatural. Pai amado, que o Senhor é aquele que tem suprido cada uma das nossas necessidades, em todas as áreas das nossas vidas, Pai. Quer sejam espirituais, quer sejam emocionais, quer sejam físicas, Pai. O Senhor é a fonte, Pai. Senhor, e como forma de reconhecimento, Senhor, nós nos apresentamos diante de Ti esta noite. Nos prostramos, Pai amado, diante da Tua majestade, diante da Tua grandeza, diante do Teu poder. Oh, Paizinho, o Senhor é tão bom, Pai. O Senhor é tão maravilhoso. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem guardado, Pai amado, as nossas vidas, Senhor, de forma sobrenatural. Aleluia, Senhor, é com temor e tremor, Pai amado, que eu me apresento esta noite aqui como Teu porta-voz. Senhor, reconhecendo, Pai amado, que a minha suficiência vem de Ti, Pai. Pai amado, que a minha capacidade vem de Ti, Senhor. Pai amado, esta noite, Pai, eu reconheço que sem o Senhor eu não posso fazer nada, Pai. Senhor, então, Pai amado, no abrir da minha boca, Senhor, que a Tua palavra flua de forma sobrenatural. Que a Tua palavra, Pai amado, venha de encontro às nossas necessidades, aos nossos corações. Espírito Santo, se move no nosso meio. Oh, Santo Espírito, se move no nosso meio esta noite. Aleluia. Ministrando aos nossos corações. Ministrando aos nossos corações. Glorificando, Pai amado, a Tua palavra, confirmando a Tua palavra, Senhor, no nome de Jesus. Muito obrigado, Paizinho. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Muito obrigado, Juliane. Aleluia. Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Deus é bom demais. Aleluia. Você concorda comigo que Deus, Ele é muito bom? Que o Senhor, Ele é maravilhoso. Aleluia. Deus é bom demais. E o Senhor, Ele é aquele que tem guardado as nossas vidas de forma sobrenatural. Amém? Queridos, tudo aquilo que nós somos, nós temos, nós podemos, de fato tem sido um presente do Senhor para as nossas vidas. Nós temos que reconhecer isso mais e mais. Amém? Nós temos que reconhecer que Deus, Ele é tudo em nós. Que o Senhor, Ele é tudo na minha vida e na tua vida. Nós temos que entender que para que nós venhamos a ter uma vida próspera, abençoada sobre a terra, nós temos que estar totalmente conectados a Ele. Amém?
ao Senhor, reconhecendo que é Ele que nos capacita, é Ele que nos habilita, é Ele que nos leva ao extraordinário, ao sobrenatural, é Ele que nos faz ir muito além das nossas forças humanas naturais, porque de fato, queridos, nós não temos condição de servir a Deus, de fazer aquilo que Deus tem requerido de mim e de você, na nossa própria força, na nossa suficiência, na força do nosso braço. Aleluia. Nós temos que mover Deus através das nossas vidas. A palavra é essa. O Senhor, Ele quer se mover através de mim, através de você. Nós temos que chamar a atenção de Deus. E eu costumo dizer que nós chamamos a atenção de Deus para as nossas vidas através da fé. Aleluia. Uma vida de fé vai fazer com que Deus, Ele olhe para você e se mova através de você. É uma vida de fé. Diga assim, eu gostaria que você dissesse, repetisse comigo. Eu vou chamar a atenção de Deus. Eu acho interessante que você vê no Antigo Testamento algumas colocações como essa, que a Bíblia fala que Deus, os olhos do Senhor, eles passam por sobre toda a terra, em busca de algo. O que é que Deus ele está procurando? Eu sei que é uma linguagem poética, porque Deus ele não precisa procurar nada, Ele já sabe aonde tudo está. Essa linguagem o autor ele usou para dizer o seguinte: olha, existe algo que chama a atenção de Deus para o homem. Existe algo que atrai Deus para o homem. A Bíblia diz que os olhos do Senhor, eles passam por sobre a terra, em busca de um coração que seja só seu, para ali ele se revelar forte, ou ali ele manifestar o seu poder. E eu quero que você entenda essa colocação, querido, como um ato de fé. Amém? Quem são aqueles que têm um coração no Senhor? Quem são aqueles que o Senhor tem o coração? São aqueles que andam na fé, são aqueles que vão chamar a atenção de Deus. E nós temos que entender que viver por fé, andar na fé, não é simplesmente ter meras informações na nossa mente. Eu sei que lá em Romanos, no capítulo 10, no verso 17, Romanos 10, 17, a Bíblia fala o seguinte, que a fé, ela vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Deus. A fé, ela vem pela pregação, ou a fé, ela vem pela o ouvir a palavra, o ouvir a palavra de Cristo. Como é que a fé, ela vai alcançar a minha vida e a tua vida? Pelo ouvir. Nós temos que ouvir. Mas ouvir o quê? Qualquer coisa? Não. Palavras, elas tanto podem produzir fé na minha vida e na tua vida, como também palavras, elas podem produzir incredulidade na minha vida e na tua vida. Amém? Mas, amados, nós temos que entender que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Mas a fé, ela se consolida na minha vida e na tua vida através da prática. Nós temos que praticar. Sabe por que eu costumo dizer o seguinte: não existe nada que possa substituir uma experiência com Deus na vida de uma pessoa. Não existe nada, não existem milhões de palavras que possam substituir uma experiência com Deus na vida de uma pessoa. Não existe algo mais tremendo do que eu crer, me voltar para a palavra, receber, acolher a palavra no coração, ter disposição para praticar aquilo, para viver aquilo que eu ouvi, que eu aprendi, através das Escrituras, através do Espírito Santo, ministrando ao meu coração, e usufruir, frutificar,
ou receber os benefícios daquelas minhas ações, do meu mover em fé. Amém? Porque de fato, a fé ela começa a nascer na minha vida e na tua vida, através do ouvir a palavra. Mas a fé ela vai crescer pelo meditar, e a fé ela vai se consolidar e aumentar mais ainda na minha vida e na tua vida através do praticar. O Júnior ele abriu o culto hoje lendo um texto que eu amo demais. Ele leu a partir do verso 19 do capítulo 1 de Tiago. Mas no verso 21, Tiago ele diz o seguinte: sede, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes negligentes, enganando-vos a vós mesmos. Olha só, a Bíblia fala que a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Mas a Bíblia diz que eu tenho que ir além do ouvir. A Bíblia fala que eu simplesmente, se eu ouvir a palavra e eu não for um praticante, eu for simplesmente um mero ouvinte negligente, ou seja, aquele que ouve e aquele que não tem disposição de praticar e de viver aquilo que está ouvindo. A Bíblia diz que ele está se enganando a si mesmo. Sim ou não, irmãos? O que ouve e não pratica, ele está se enganando a si mesmo. Eu acho tão interessante essa colocação de Tiago, porque diz que o Tiago fala o seguinte: olha, ele só engana uma pessoa. Quem é que ele engana? O único que ele engana é ele mesmo. Porque ele não vai enganar Deus. Ele não vai enganar aos outros, porque os outros, eles veem os frutos na minha vida e na tua vida. Amém? Porque a fé, querido, é algo que eu e você já estamos prontos e preparados para ter e viver. Na verdade, a Bíblia fala que quando nós nascemos de novo, nós nascemos com uma porção de fé em nossos corações. Nós estamos habilitados, prontos para viver em fé. Por que nós estamos prontos para viver em fé? Porque nós temos a vida dele, nós temos a natureza dele em nós. Nós temos a vida e a natureza dele em nós. E a Bíblia fala: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Aí ele diz assim: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Olha que coisa tremenda que Paulo fala escrevendo aos Gálatas. Ele diz assim: olha, não basta somente você ter a vida de Deus, você tem que viver segundo esta vida, você tem que manifestar esta vida, e esta vida de Deus, ela é manifesta através da tua vida, através do fruto, porque o fruto é uma evidência externa de uma força que age por dentro. Por que eu frutifico? Porque a vida está em mim. Por que uma árvore frutifica? Porque ela está viva, ela está saudável, a seiva ela está fluindo nas raízes, no tronco, alcançando todos os galhos, por isso ela frutifica. E o fruto é algo que vai chamar a atenção para a árvore, sim ou não? O fruto é algo que vai garantir a perpetuação da espécie. A árvore ela vai frutificar, os animais vão vir, eles vão comer o fruto, eles vão engolir a semente. E eles vão espalhar a semente. Como é que nós espalhamos a semente, querido? A palavra diz que a palavra de Deus era a semente santa e incorruptível. Foi a semente a qual eu e você nós fomos gerados no Espírito. Nós nascemos de novo porque a boa semente de Deus caiu na terra fértil, que era o nosso coração, e ela frutificou. Por isso que eu e você nós nascemos de novo. Porque a semente ela foi lançada e ela foi acolhida. Mas como é que nós espalhamos a semente? Nós espalhamos a semente frutificando.
Nós espalhamos a semente, manifestando a vida de Deus através de nós. Nós espalhamos a semente, produzindo frutos. E uma das características do fruto do Espírito é a palavra fidelidade. Essa palavra fidelidade, no original, no grego, é a palavra pits. Sabe o que significa a palavra pits? Fé. Tanto que em algumas versões, em português, diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade. Outras diz fé, mansidão, domínio próprio. Amém? Então, o fruto do Espírito é fé. A fé, ela tem que ser evidenciada. A fé, ela tem que ser manifestada através da minha vida e da tua vida. E como nós manifestamos a fé? Não sendo ouvintes negligentes da palavra, mas sendo operosos praticantes. E a Bíblia diz que aquele que não é ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado em tudo aquilo que realizar. A Bíblia está falando o seguinte, olha, aquele que não é simplesmente um ouvinte negligente, mas um operoso praticante, ele vai ser mais do que feliz em tudo aquilo que ele fizer. Sabe por quê? Porque ele sempre vai estar se movendo em fé. E se mover em fé é se mover segundo o coração do Pai. Se mover em fé é ter a cooperação do Pai, é ter o braço estendido do Pai sobre a tua vida e sobre a minha vida. Aleluia. Por isso, querido, nós temos que alinhar a nossa visão, a visão de Deus. Amém? O processo da fé, ela começa na vida do cristão, através do ouvir, através das escrituras, uma exposição à palavra. Nós podemos ver isso, mas a fé ela é manifesta através de ações, através de palavras. Sim ou não? Você lembra, uma certa feita, Jesus ele ia passando, e um mendigo chamado Bartimeu, porque ele era filho de Timeu, aquele homem, ele viu o tumulto da população, a multidão fazendo barulho. Ele soube que era Jesus, e aquele homem imediatamente ele começou a gritar, ele começou a clamar. Vocês lembram aquilo que ele clamou? Ele estava dizendo o seguinte: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Sabe o que Timeu estava dizendo? Ele estava dizendo o seguinte: Jesus, eu sei que você é o Messias prometido, aquele que viria do tronco de Jessé, da raiz de Jessé, que você seria aquele que os profetas haviam profetizado no Antigo Testamento, aquele que os profetas disseram no Antigo Testamento que abriria a vista a cegos, a audição a surdos, curaria todo tipo de enfermidades. E de fato, eu tenho certeza que Bartimeu, ele já tinha ouvido falar da fama de Jesus, ele já tinha ouvido falar a respeito de Jesus, e ele estava com um clamor no seu coração. A Bíblia fala que as multidões vieram em cima dele, tentando fazer ele calar, e quanto mais eles pressionavam aquele homem, para ele calar a boca, mais alto ele falava. Diga, mais alto ele falava. Nós estamos falando a respeito de chamar a atenção de Deus. E sabe o que foi que aconteceu, querido? Enquanto aquele homem ele clamava, Jesus parou e disse: traga aquele homem a mim. E outra ação e atitude de fé daquele homem chama a minha atenção de forma tremenda, e eu sei que isso chamou a atenção de Deus. A Bíblia fala que quando aqueles foram até ele e disseram para ele que o mestre estava chamando ele, sabe qual foi a atitude de Bartimeu? A Bíblia fala que ele pegou a sua capa e lançou. Eu não sei se você sabe o significado desse simbolismo. Eu não sei se você sabe o que esse ato de Bartimeu significa.
Os mendigos, eles usavam os pindites. Eles usavam uma capa que representava o seu estado de miséria. E a Bíblia fala que na hora que aqueles homens chegaram para Bartimeu e disseram que o mestre estava chamando ele, ele imediatamente pegou aquela capa e lançou longe dele. E ele se levantou. E ele foi de encontro ao mestre. E o interessante é que o Senhor faz uma pergunta para Bartimeu, para um cego. Sim ou não, irmãos? Ele perguntou a Bartimeu, um cego. Ele disse assim: o que queres que eu te faça? E Bartimeu falou para ele: eu quero tornar a ver. E a Bíblia fala que Jesus abriu a vista àquele homem. Amém? Mas o que foi que chamou a atenção de Jesus enquanto ele passava ali? O ato de fé daquele homem. Aquele homem, ele poderia ter ficado calado, ter ficado orando baixinho: Senhor, toca no coração de Jesus. Ou simplesmente: rapaz, eu estou numa situação tão miserável, tão irreversível, que ninguém consegue. Não, mas ele sabia no coração que Jesus era o Messias, e que Jesus reverteria aquela situação miserável em que ele se encontrava. E ele se moveu em cima dessa convicção. E o que foi que ele recebeu? Ele recebeu aquilo que ele estava precisando. Ele pediu baseado em quê? Baseado em informações que ele tinha no Antigo Testamento, na Bíblia da época. Amém? Aleluia. Nós vemos outro exemplo de fé. Aquela mulher do fluxo de sangue, que está escrito lá no livro de Marcos. Jesus, ele estava indo para a casa de Jairo para curar o seu filho, a sua filha. E a Bíblia fala dessa mulher que há 12 anos ela padecia de uma hemorragia incurável. A Bíblia diz que ela já tinha se desprendido de grandes somas de dinheiro junto aos médicos, e ninguém havia conseguido curar aquela mulher. Mas a Bíblia diz que aquela mulher, ouvindo falar da fama de Jesus, diz, ela ouviu falar da fama de Jesus, ela propôs no seu coração: eu irei até ele, porque se eu apenas tocar nas suas vestes, eu serei sarado, eu serei curada. Amém? E mais uma vez nós vemos, aquela mulher, ela teve, queridos, porque a lei de Moisés, ela dizia o seguinte: se a mulher ela tivesse com fluxo de sangue, quer seja por causa do período da sua menstruação, ou de uma hemorragia, ou de qualquer coisa, ela não poderia ir em público. Se ela fosse, ela tinha que gritar: imunda, imunda. A lei de Moisés determinava isso. Mas aquela mulher, ela foi contra a religião da época. Ela foi contra aquilo que a religião dizia, baseado em uma convicção que ela tinha no seu coração. Porque ela havia ouvido falar a respeito da fama de Jesus. E amados, aquilo produziu fé no coração dela e fez com que ela se movesse debaixo de uma convicção sobrenatural. E ela disse: se eu apenas tocar nas suas vestes. A Bíblia diz que ela saiu em meio à multidão. E a Bíblia fala que Jesus, ele estava sendo pressionado por todos os lados, juntamente com seus discípulos, porque a multidão o apertava, a multidão pressionava. Várias pessoas tocando em Jesus, espremendo Jesus. Mas a Bíblia fala que quando aquela mulher tocou na orla da veste de Jesus, ele percebeu que dele fluía o poder. Amém? E amados, a Bíblia fala que ele parou e ele disse: quem me tocou? Que foi caso de admiração para os seus discípulos. Os seus discípulos pararam, olharam para ele e disseram assim: como assim, mestre? Quem te tocou? A multidão te espreme, te comprime,
e você diz: quem me tocou? Centenas de pessoas, dezenas de pessoas te tocaram. Mas Jesus diz assim: alguém me tocou de forma diferente, porque de mim fluiu poder. Ele está dizendo o seguinte: olha, alguém me tocou por fé. A grande maioria que estava ali eram de curiosos, de aproveitadores, que seguiam ao Senhor porque comiam pão de graça muitas vezes. Mas aquela mulher, ela tocou no mestre com fé. Ela tinha uma convicção no coração dela, que surgiu por consequência dela ter ouvido a respeito da fama de Jesus, ela ter ouvido a palavra. E aquela convicção fez com que ela se movesse. Aquela convicção fez com que ela se movesse. E quando ela tocou no mestre, do mestre fluiu o poder, e ela recebeu aquilo que ela estava precisando. Que no caso específico aqui, nesse texto, ou nessa história, ela estava precisando da cura para o seu corpo. Da mesma forma que Bartimeu, ele estava precisando da cura para o seu corpo, ser curado da cegueira. Ele teve suas vistas restauradas. Amém? Mas a grande pergunta é, querido, o que é que nós estamos precisando? O que nós temos feito para chamar a atenção de Deus para a nossa vida? Aleluia! Quanto nós temos nos consagrado, quanto nós temos buscado ao Senhor. Não tem como fé ser gerada na minha vida e na tua vida se não for através de uma vida de relacionamento com Deus. E quando eu falo uma vida de relacionamento com Deus, eu estou falando a respeito de leitura da palavra, eu estou falando a respeito de meditação da palavra, eu estou falando a respeito de prática da palavra. Você praticar. Amém? Independente das circunstâncias. Eu fico imaginando como estava o físico daquela mulher, depois de 12 anos, sofrendo com uma hemorragia constante, perdendo sangue. Aquela mulher, ela se meteu no meio de uma multidão que comprimia, que apertava Jesus. Ela foi com pouca força que ela tinha, a pouca força que ela tinha, ela foi rompendo passagem, foi rompendo, superando obstáculos, até chegar no mestre e tocar nas vestes dele. Amados, às vezes a gente lê um texto como esse, você lê rápido o texto, você não para meditar, e você não considera a complexidade daquilo que está escrito. Jesus, ele arrastava multidões, e todos queriam estar perto dele, todos queriam tocar nele. Você imagina uma mulher romper no meio de uma multidão, abrindo o caminho até chegar no mestre e tocar nele. Uma mulher sem força, uma mulher que há 12 anos está perdendo sangue. Amém? Isso é fé. Isso é fé. Isso é fé. Fé é ação, é agir sobre a palavra. Amém? Não é presunção. Fé é diferente de presunção. A presunção, a base da presunção é o que eu acho. A base da fé é a palavra. Amém? A base da presunção é o que eu acho. Eu acho que não é bem assim como está escrito. Não, vamos deixar o nosso achismo de lado, queridos, e vamos crer de forma incondicional na palavra. Vamos firmar toda a nossa confiança sobre a palavra de Deus. É isso que vai produzir fé na minha vida e na tua vida. Tem mais um texto que está aqui em Mateus, no capítulo 8 de Mateus,
a partir do verso 5. A cura do criado de um centurião. Esse texto todos nós conhecemos. Amém? Aí olha só, aqui no versículo 5 diz o seguinte: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando. Meu amado, aqui nós começamos a ver a demonstração de fé tremenda desse homem. Porque essa palavra implorar, ela está ligada a se humilhar. Sabe o que nós estamos vendo aqui o texto? É que nós estamos vendo um oficial da guarda romana, que era a nação que subjugava Israel na época. Então você pode dizer o seguinte, que um romano, ele era um cidadão de primeira classe. Um judeu, ele podia ser considerado um cidadão de segunda classe, se ele não tivesse a cidadania romana. E Jesus, ele não tinha essa cidadania romana. Paulo tinha, Jesus não tinha cidadania romana. E aqui nós vemos um oficial, um alto oficial das forças armadas, um centurião, ele se achegar a Jesus e implorar. Aí olha só o que é que ele diz, a palavra que ele usa: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Aí a Bíblia fala, no verso 7, que Jesus falou para ele o seguinte: Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Por que Jesus disse que ia curar aquele homem? Porque ele demonstrou fé. Sim ou não? Ele demonstrou fé. Ele reconheceu, ele se colocou em uma posição de escravo e botou o Senhor na posição de Senhor. Um Senhor de escravos. Jesus, ele diz assim: eu irei curá-lo. Mas olha só, queridos, o verso 8, ele diz o seguinte: mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Por que ele falou isso? Nós estamos vendo aqui um homem que, no mínimo, ele era um prosélito judeu. Ele era convertido ao judaísmo, ele era um cidadão romano convertido ao judaísmo, e ele conhecia a lei de Moisés, e ele sabia que a lei de Moisés vetava que um judeu entrasse na casa de um grego ou de um gentio. Quando ele diz o seguinte, ele diz assim: olha, Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, ele está falando a lei. Se ele está falando a lei, é porque ele conhecia a lei de Moisés. E pela forma que ele se aproxima de Jesus, ele também conhecia a Jesus. Ele cria que Jesus era o Messias. Sim ou não? Amém? Que entre na minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Olha só que coisa tremenda, querido. Ele diz assim: olha, Senhor, só manda uma palavra e eu tenho convicção que o meu rapaz vai ser curado. E a Bíblia, ela dá mais luz. Por que ele tinha essa convicção que o rapaz dele seria curado? Se Jesus simplesmente enviasse uma palavra. Olha só a continuação do texto. Verso 9: pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Ele primeiro começa dizendo o seguinte: eu sou um homem sujeito à autoridade, ou seja, eu estou debaixo de autoridade. Ou, existe alguém que é maior do que eu, existe alguém que está sobre a minha vida. Ele começa a falar a respeito de autoridade.
autoridade. Ele diz assim: eu sou um homem, pois eu sou um homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faze isto, e ele o faz. Queria dar uma paradinha por aqui. Queridos, ele está falando aqui agora a respeito de autoridade. Ele se volta para Jesus e ele diz assim: mestre, não, você não precisa ir na minha casa, porque eu já ouvi falar a respeito da sua fama. Eu sei quem é o Messias, eu sei que você tem curado enfermos, eu sei que você tem autoridade sobre enfermidades. Ele está dizendo o seguinte: e eu sei o que é autoridade. Sabe por que eu sei o que é autoridade? Porque eu estou debaixo de autoridade. É impossível eu e você conhecermos a autoridade se nós não nos colocarmos debaixo de autoridade. É isso que ele está falando aqui. Eu conheço a respeito de autoridade porque eu estou sob autoridade e eu também tenho homens a meu serviço. Eu estou debaixo de uma autoridade, existe uma autoridade sobre a minha vida, e existem pessoas que estão abaixo de mim, debaixo da minha autoridade. E ele diz o seguinte: eu digo àquele vai, ele vai. Eu digo àquele vem, ele vem. Eu digo ao meu servo, faz isso, e ele faz. Amados, o que é autoridade? Autoridade é poder delegado por Deus, a minha vida e a tua vida, para efetuar algo. Nós vemos o princípio da autoridade. Qual é a fonte da minha autoridade, da tua autoridade? Qual é a fonte de toda a autoridade sobre a terra? Paulo, ele falando aos Romanos no capítulo 13, ele diz que todos nós estamos debaixo de autoridade, e nós temos que nos submeter às autoridades constituídas. Por quê? Porque toda autoridade vem de Deus. Toda autoridade vem de Deus. Toda autoridade vem de Deus. Nós vemos lá em Gênesis, no capítulo 1, no verso 26, Deus, ele criando o homem. E quando ele cria o homem, a Bíblia fala que Deus, ele abençoou o homem. E que foi que como Deus abençoou o homem? Ele delegou autoridade ao homem. Que autoridade? Para que ele administrasse a terra. Ele arrendou a terra ao homem. A terra pertence a Deus, porque Deus fez a terra, mas Deus arrendou a terra para o homem, e Deus deu autoridade ao homem, para que o homem venha gerir sobre a terra. Imediatamente ele diz: domine e sujeite sobre todas as coisas. Dominar e sujeitar sobre todas as coisas. Amém? Então a autoridade é poder delegado de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida, para efetuarmos algo específico. E esse homem, ele entendia de autoridade, e pelo fato dele entender de autoridade, fez com que ele tivesse uma fé extraordinária. Sim ou não? Porque fé é isso. É crer na palavra, de forma incondicional. Aí olha só, queridos, verso 10. Verso 10 diz o seguinte: ouvindo isto, admirou-se Jesus. Ouvindo isto, admirou-se Jesus. Querido, Jesus, ele ficou admirado. Isso chamou a atenção do mestre. Admirou-se Jesus e disse aos que seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel, ou nem mesmo entre aqueles que têm uma aliança com Deus, até então, eram os únicos, achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Olha só,
Jesus ele se admira da fé desse centurião. Ele está dizendo o seguinte: olha, esse homem ele tem uma grande fé, que nem mesmo em Israel eu vi fé semelhante a dele. Na verdade, duas pessoas que chamaram a atenção grandemente de Jesus nas Escrituras, no Novo Testamento, nos Evangelhos, foram duas pessoas que não eram judeus. Sim ou não? Primeiro esse centurião, depois nós vemos também a história da mulher Ciro-fenícia, a mulher grega. Quantos se lembram da história dela? A Bíblia fala que essa mulher ela se voltou para Jesus, ela se humilhou na presença do Senhor, também da mesma forma reconhecendo ele como a descendência de Davi. Jesus, filho de Davi, tem compaixão da minha filha, que está horrivelmente possuída por demônios. Aí Jesus se volta para aquela mulher e diz o seguinte: olha, não é lícito pegar o pão dos filhos e lançar para os cachorrinhos. Mas, amados, aquela mulher, ela surpreendeu Jesus de forma tremenda. Por que Jesus falou aquilo? Porque o ministério inicial de Jesus era alcançar os judeus. Ele foi mandado primeiramente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele falou isso. Então não estava ainda na hora dos gentios. Não havia ainda chegado o momento dos gentios, mas aquela mulher antecipou através da fé. Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso. Jesus ele diz assim: olha, não chegou ainda a tua hora. Eu vim para você também, mas não chegou. O pão que eu tenho agora é para os filhos. Não é bom pegar o pão dos filhos e lançar para os cachorrinhos. Que era um termo carinhoso que o judeu usava para falar do gentio. Cães. Era bullying total, né, irmãos? Mas a Bíblia fala, eita, estou atrapalhando a vida do Daniel ali, vou voltar para cá. A Bíblia diz, Jesus ele falou, né? Não é lícito pegar o pão que cabe aos filhos e dar para os cachorrinhos. Mas aquela mulher ela se volta para o Senhor e ela diz assim: olha, mestre, os cachorrinhos eles vivem debaixo das mesas dos seus senhores, e eles comem das migalhas que caem da mão das crianças. A Bíblia fala que aquela palavra tocou diretamente o coração do mestre, e ele diz: filha, vai, a tua filha já está sarada, já está curada, já está livre. Aquela mulher, através da fé, ela tocou no coração do mestre e recebeu aquilo que ela estava precisando, aquilo que ela estava necessitando. Amém? Da mesma forma, queridos, eu e você, nós vamos tocar no coração do mestre e receber, através da fé, aquilo que nós estamos precisando. A Bíblia diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé nós entendemos que o universo foi criado através da palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir a partir das coisas que não aparecem. Não é isso que fala em Hebreus, no capítulo 11, do verso 1 ao verso 3, no verso 6, diz que Deus, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que crê em Deus, creia que Ele existe, e que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Olha só o que a Bíblia está falando. A Bíblia fala que a fé, ela me presenteia e te presenteia, sim ou não? Por quê? Porque Deus, Ele presenteia, Ele galardoa aquele que se volta para Ele em fé, aquele que crê nele. E Ele falando dessa operação da fé, no verso 3, Ele diz que nós entendemos que
o universo ele foi formado por quê, irmãos? Pela palavra de Deus. De maneira que as coisas que não existem, vieram a existir, como é que fala lá, irmãos? Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir a partir das coisas que não aparecem. Amém? Aleluia. Nós podemos chamar a existência as coisas que não são, como se já fossem. Nós temos que liberar a palavra. Nós temos que abrir as nossas bocas e falar a palavra. Falar aquilo que está escrito. E a palavra, ela vai produzir resultados na minha vida e na tua vida. Como Bartimeu recebeu? Falando. Sim ou não? Ele falou. Ele começou a gritar. Ele começou a clamar. Como aquela mulher recebeu? Ela ouviu. Primeiro, a primeira ação dele com certeza também foi ouvir. Amém? Aquela mulher, ela ouviu falar a respeito da fama de Jesus. E depois ela disse, ela falou, ela repetiu. Ela disse o quê? Se eu apenas tocar nas suas vestes, eu serei curada, eu serei sarada. Amém? Aleluia. Crer com o coração, confessar com a boca, é o espírito da fé, é o âmago da fé. Amém? Eu tenho que confessar o quê? A palavra. O que é que tem que sair através dos meus lábios? A palavra. Movida por uma convicção interior, que foi produzida por aquilo que eu já ouvi, que é a palavra de Cristo. Amém? Aleluia. Diga assim, eu gostaria que você repetisse comigo: eu vou chamar a atenção de Deus. Eu gostaria que você ficasse de pé. Aleluia. Pai amado, muito obrigado, Senhor. Nós te rendemos graças, Pai amado, por esta palavra maravilhosa que o Senhor ministrou aos nossos corações esta noite. Obrigado, Pai amado, porque nós entendemos que a fé chama a tua atenção. Aleluia. Que a fé, Pai amado, faz com que o Senhor se mova através da minha vida. A fé faz com que o Senhor estenda o teu braço de poder sobre a minha vida, Pai. Muito obrigado, Senhor. Nós te rendemos graças por esse momento maravilhoso. Nós te agradecemos por esta boa semente que foi plantada em nossos corações. Pai amado, nós te louvamos, Pai amado, por sabedoria, entendimento espiritual, para praticarmos, para vivermos esta realidade mais e mais, Pai amado, em nossas vidas. Muito obrigado, nós te louvamos, nós te agradecemos, em o nome de Jesus, amém. Queridos, antes de tirar os nossos dízimos e as nossas ofertas, gostaria de chamar a Raquel aqui. A Raquel vai entrar em um novo tempo na vida dela. Vai ficar embaixo, Raquel? Que haja. Um novo tempo na vida dela. Ela vai ter uma experiência missionária agora, né? Ela está indo para a África. Vai passar uns dias ali na África, no continente africano, fazendo a obra de Deus. E nós, como igreja, vamos estar associadas a ela, vamos estar orando, dando cobertura espiritual sobre a vida dela, né? E nós convidamos ela para compartilhar um pouco, né, com cada um de nós essa noite, a respeito dessa experiência que ela vai ter, com a expectativa que existe no coração dela. Amém? Então, Raquel, fica à vontade. Tentar ser bem breve, certo?
não é fácil a gente ouvir algumas coisas da parte de Deus que é muito forte para a gente, que mexe com a nossa estrutura, né? Então, assim, há 29 anos atrás, mais ou menos, Deus me falou sobre a África. Há algum tempo, né? 29 anos. E isso vinha mais forte, mais fraco, e trabalho, e casa, e responsabilidade, muitas coisas, né? Então, assim, chegou o tempo agora. E desde o ano passado que eu vi que estava se aproximando esse tempo, e eu andei conversando com algumas pessoas, alguns missionários que moravam na África, em vários locais diferentes. E eu conheci um casal, assim, não conheci pessoalmente, um amigo meu, missionário que morou 1 ano na África, conheceu esse casal lá, que são de brasileiros, e já moram lá há mais de 4 anos, e eles têm projeto social lá. E tem um outro pastor também que lideram eles, uma igreja, todos têm projeto social. E eu senti paz no meu coração de estar com eles, né, com esse casal, e deu tudo certo, nós nos comunicamos pelo WhatsApp mesmo. A mãe desse casal, né, do marido, ela mora aqui em Fortaleza, eu estive na casa deles, vou levar algumas coisas para eles lá. Eu já estou amando eles antes de vê-los, né? E eu estou indo só, eu não estou indo com um grupo de pessoas, né? Eu trabalho todos os dias, de domingo a domingo. Não é fácil você parar de trabalhar, eu trabalho direto todos os dias, mas eu vou passar lá 20 e poucos dias, em obediência a Deus, você pode ter certeza disso, porque algumas vezes quando Deus me falava sobre isso, eu digo, Deus, não, porque não eu digo, Deus, como vai ser isso? E aquilo vinha muito, digo, Deus, não é o tempo, mas só que foi vindo paz no meu coração, vindo direções, vindo amor, e eu digo, Deus, o tempo é agora. Então, assim, obedecer a Deus, eu não vou dizer que a gente obedece em tudo, a gente se esforça para obedecer ao Senhor todas as coisas, né? Jesus foi obediente o tempo todo, e eu digo, Deus tem misericórdia da minha vida, porque Jesus foi obediente até o final. Um dia aqui no Mancê eu chorei bastante, eu disse para Deus, eu digo, Senhor, me ajuda a te obedecer, a te agradar, porque eu sei o quanto é difícil você andar na linha com Deus, né? Então, assim, o começo de todas as coisas é Deus e o fim de todas as coisas é Deus. Amém. Um dia eu tive uma visão, Deus me colocou em cima de um trilho como se eu fosse um vagão, e Deus enganchou meus pés e me empurrou, saí em alta velocidade. Eu digo, Deus, o que é isso? E no final tinha uma grande parede de algo muito fofo. Eu digo, Deus, eu vou parar onde? Deus disse, não se preocupe, que o fim vai ser bom. O fim é bom, o fim de todas as coisas sou eu. Você vai bater lá, mas vai ser eu. Sou eu que estou lá lhe esperando. Então, assim, para mim é um passo de fé, porque não é fácil. Eu já saí do país outras vezes, mas a passeio, mas com uma missão, em obediência a algo que Deus me falou há quase 30 anos atrás, com temor e tremor. Fazer como o pastor começou a falar, que eu estou em obediência a Deus. E eu peço à igreja que orem por mim, porque eu preciso da cobertura de vocês. Lá o país, 95% ele é islã, é muçulmano, 3% católico, e o restante é tipo animista, tipo feiticeiro. O evangélico é menos de 1%. Né? Então eu preciso da cobertura de vocês e da minha liderança, né? Cobertado por eles. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu sei que você foi abençoado com essa palavra. A palavra de Deus, ela sempre prospera naquilo que ela é enviada. Amém? Então, querido, tenha diligência para viver essas verdades. Pratique essa verdade na sua vida e você vai ver e experimentar a tua vida progredindo de forma sobrenatural. Amém? Então, nos segue aí nas nossas mídias sociais, nosso YouTube, no Face, no Instagram. E nós te convidamos para vir participar do nosso grande culto aqui, todos os domingos, a partir das 18h30. O endereço está aqui embaixo. Amém? Você pode conferir e Deus te abençoe em nome de Jesus.